Vamos nessa então. Alô Brasil! Alô você que nos acompanha em todos os cantos do planeta Terra, um grande abraço. Depois das emoções da Fórmula 1 aqui na LDE, estamos juntos agora em alta velocidade com as 500 milhas de Indianápolis, prova de número 108 das 500 milhas, prova que estava marcada com largada prevista para daqui a meia hora, né? Porém, as condições climáticas em Indianápolis não estão boas. Lá a perspectiva é de chuva, o céu está nublado, carrancudo, choveu agora mais cedo. E por conta disso a largada foi adiada, a princípio para 5h30 da tarde, horário de Brasília. Lembrando que Indianápolis está a 1 hora atrás em relação ao horário de Brasília. Mas a pista está secando, né? A pista está, na verdade, está seca, né? E pode ser que lá por volta de 2h30, 3 horas da tarde, haja a largada. Aqui comigo está Bruno Mioto, que vai estar com a gente comentando mais essa edição das 500 milhas. Continuando com as provas, com esse super fim de semana do automobilismo. As duas provas que fazem parte da tríplice coroa do automobilismo. Tivemos agora há pouco o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 e a vitória de Charles Leclerc pela primeira vez sob a batuta do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Um piloto monegasco vence uma prova em casa, vence no Principado. E agora as 500 milhas de Indianápolis, as 500 milhas que estão contando com dois pilotos brasileiros. Hélio Castro Neves, que disputa sua última edição de 500 milhas, se aposenta nessa corrida, e o nosso querido Pietro Fittipaldi, que vai disputar a sua segunda edição de 500 milhas. Bruno Mioto, muito boa tarde, uma expectativa grande para mais essa edição das 500 milhas, né? E confesso que um pouquinho mais comedido, né? Porque afinal, por enquanto, a largada está adiada. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde a vocês que estão nos vendo aqui na live do futebol. Na live do esporte, na verdade, já até troquei palavras, né? É uma tradição um pouco diferente, né? Porque já que não temos futebol hoje, vamos de a prova das provas, né? A corrida mais famosa da história do automobilismo, a 500 milhas de Indianápolis, deve realmente acontecer, porque vamos ter aí uma expectativa aí de chuva, e a gente sabe muito bem que chuva em oval não dá muito certo, mas vamos ver, vamos esperar aí se a corrida vai acontecer e daqui a alguns minutos, algumas horas, ou se será postergado para mais tarde. Exatamente. Bom, os carros não estão na pista, estão guardados nas garagens, né? O famoso Gasoline Alley, né? O beco da gasolina, né? Que é onde ficam localizadas as garagens das equipes, né? E aqui agora o momento é esperar, né? Nesse momento a geradora de imagens aqui no Brasil, né? A TV Cultura está exibindo um depoimento das esposas dos pilotos, né? Em relação aos filhos, né? A rotina delas como esposas de pilotos de corrida, né? Que é uma parada, né? Sem dúvida nenhuma. Bruno, pro pessoal que não é muito afeito ao automobilismo, que está acompanhando a gente, explica pra gente aqui essa questão dos carros em circuitos ovais, né? Que é bom explicar por que dos carros não poderem correr nas pistas não correrem em chuva em circuitos ovais. Muito bem, pelo que a gente sabe muito bem, a gente tem o famoso aquaplaning. Você
Imaginemos, por exemplo, você está pilotando o seu carro, você está dirigindo o seu carro. O seu carro, quando ele está numa pista molhada, ele às vezes dá umas escapadas, ele dá umas escorregadas. E é a pressão, é a questão dos pneus, que eles não estão acostumados a condições de pistas muito, de asfaltos e pistas, né, muito molhados. E isso, por exemplo, num oval é muito perigoso, porque como os carros só correm 4 curvas iguais para a esquerda, isso acaba interferindo bastante no desempenho dos próprios pneus e da própria estabilidade do próprio carro. Ou seja, isso afeta demais a produção de desempenho dos próprios carros, e também é um risco até para os próprios pilotos. Tá aí, logicamente, então, por questões de segurança, é que não se corre em circuitos ovais quando se há o período de chuva, né? Por isso mesmo que a largada foi adiada. A expectativa, mais uma vez repetindo a vocês, é que a largada aconteça por volta de 5h da tarde, porém a perspectiva real é de que lá por volta de 2h30 até 3h da tarde a largada possa estar acontecendo em Indianápolis. Nesse momento 1h16 pelo horário de Brasília, e a gente vai acompanhando os desdobramentos da prova, do que está acontecendo em Indianápolis. Lembrando que essa transmissão é um oferecimento de GAT Importes, importações sob encomenda, casa do seu celular Xiaomi, e também de Ateliê da Madeira, móveis rústicos planejados e estruturas de madeira para a sua casa, para o seu ambiente. Ateliê da Madeira, facilitando a sua vida. Ateliê da Madeira, grife em madeira. Bruno, mudando um pouquinho de passo para ganso, a gente está falando de Fórmula Indy, mas agora trazendo a questão da Fórmula 1, a vitória do Leclerc não foi tanta surpresa assim, por conta do que a Red Bull apresentou, do que a Ferrari apresentou. A Ferrari e a McLaren muito melhores na pista de Mônaco, no circuito de rua de Monte Carlo, né? E agora a McLaren chegou, a Ferrari também começou a tirar um pouco a diferença. O que foi? Foi a junção da Red Bull ter perdido desempenho e a Ferrari e a McLaren chegaram com as atualizações? Ou a McLaren e a Ferrari chegaram a um ponto de estar em pé de igualdade com a Red Bull? Que a questão todo mundo sabe, né? Cada pista depende da característica de cada carro, né? No caso, por exemplo, a Red Bull, apesar do Verstappen ter ganhado a maioria das últimas corridas, a Red Bull não tem muita sorte em Mônaco. Não tem. Isso, acho que isso já é histórico. A Red Bull nunca tem muita sorte em Mônaco. A Ferrari, e que parece, a Ferrari hoje não cometeu nenhum erro, nem erro do piloto, nem erro da própria equipe, né? A McLaren com essa pintura linda do Ayrton Senna, homenageando os 30 anos, vem uma crescente aí com a dupla Norris e Piastri. O Norris que ganhou a última corrida em Miami, e o Piastri que fez uma corrida espetacular hoje. Vamos ver aí a partir das próximas corridas. Vamos ter corrida no Canadá, na Áustria, na Inglaterra. Vamos ver se esse crescimento aí da Ferrari e da McLaren vai continuar. Porque aí, vamos, por exemplo, tem pistas aí que, por exemplo, a Red Bull, ela tem muita vantagem, como por exemplo, a prova da Áustria, né? Que é a prova da casa da Red Bull. Ou seja, vai depender muito da estratégia de cada time. E claro, né? Mônaco, a gente fala, Mônaco é histórico, tal, mas é aquela prova que, por mais que você não goste muito por causa da pista, que inclusive há informações de que eles pretendem talvez mudar o layout para adaptar os carros atuais, para não deixar que a corrida saia do calendário.
mas sempre tem alguma coisa especial em Mônaco. E hoje foi a histórica vitória do Leclerc da edição de número 70 do Grande Prêmio de Mônaco. Lembrando que o Grande Prêmio de Mônaco já existia antes mesmo da criação da Fórmula 1. Maravilha, maravilha. Agora a cultura mostrando imagens da primeira vez que ela transmitiu as 500 milhas, que foi justamente a última vitória do Hélio Castro Neves, prova de 2021, uma prova histórica, né? Prova que deu o 4º troféu a Hélio Castro Neves, né? Entrando no clube dos 4 grandes das 500 milhas de Indianápolis. Hélio que hoje tenta sua 5ª vitória em Indianápolis, né? Inclusive homenageando o amigo e ex-companheiro de equipe Gil de Ferran, que faleceu no final do ano passado, né? E aí também fazendo sua última prova de automobilismo, o Hélio que está se aposentando aos 49 anos de idade. Muito bem, 1h21, continua tudo como dantes em Indianápolis, apesar de que o céu abriu um pouco, hein, Bruno? Não sei se você já tem imagens aí do Indianapolis Motor Speedway, mas... abriu um pouco. Uhum. Já há uma certa movimentação, né, Bruno? Pelo que dá pra ver, né? Já dá pra ver. Eu diria que essa previsão de largada lá por volta das 2h, 2h30, não digo 2, mas lá por 2h30, 3h começa a fazer sentido, hein? Sim, também acho. Até porque, a gente sabe muito bem, como a gente estava até falando aqui antes da transmissão começar, né? Indianápolis fica uma hora atrás, uma hora à frente do Brasil, né? Ou seja... Uma hora atrás, Bruno, uma hora atrás. Inclusive, eu acho que até quanto mais cedo a corrida começar, acho que fica melhor até pra nós, pra gente fazer essa transmissão, né? Mas só de já não ter mais aquela expectativa da corrida começar às 5 da tarde, já é uma grande notícia. Exatamente. Bom, muita expectativa aí nos boxes das equipes, né? Aí agora a televisão conversando com... Olha quem tá aí na transmissão, Jeff Gordon, lenda da NASCAR, confesso, Bruno, um dos meus pilotos favoritos da NASCAR. Se não me falar a memória, eu acho que é um dos maiores pilotos americanos da história, inclusive. Sim, um dos maiores da história. Inclusive que nunca correu uma grande categoria. Só correu 500 milhas de Indianápolis, porque 500 milhas de Indianápolis entra todo mundo, né? Qualquer piloto pode correr. Ele que é o coach, né? O treinador do Kyle Larson nessa corrida. O Kyle Larson que vai estar correndo nas 500 milhas, né? Pela equipe Hendrick, em associação com a McLaren, né? A Hendrick, que é a equipe da NASCAR, e quem vai estar orientando ele é Jeff Gordon. Inclusive Jeff Gordon que nunca correu num carro de Fórmula, né? Na Fórmula Indy, ao contrário do primo dele, que é simplesmente Rob Flash Gordon, né? Sim, o grande Rob Gordon, que já correu de tudo nessa vida. Ele já correu de Indy, já correu de NASCAR, já correu até em Rally, só faltou a Fórmula 1. Ele que o Rob Gordon, aliás, que tá tocando a Stadium Trucks, né? Que é aquelas caminhonetonas que fazem acrobacias antes das corridas, né? Sim. Muito legal. O chamado Monster Jam. Isso, Monster Jam. Só lembrando, o Jeff Gordon, que não correu 500 milhas, mas venceu 400 milhas de Indianápolis na NASCAR, né? A famosa Brickyard. A Brickyard 400, exatamente. Ele que venceu acho que umas 4 ou 5 vezes, né? Inclusive, ele que, na minha opinião, uma das pinturas mais bonitas dos carros da NASCAR foi com ele, né? O carro 24 Chevrolet da Dupont, né? Aquele carro com as cores do arco-íris, né? Depois mudou para um... Com as chamas. Com as chamas. Cara, eu tenho grandes histórias com Jeff Gordon, um dos maiores da história da NASCAR. Pentacampeão da NASCAR, se não me falha a memória.
Pento-Hexa, uma coisa assim. Baita piloto, e o Kyle Larson tá em boas mãos, porque coach dele tanto na NASCAR quanto agora na Fórmula Indy. E que, se você olhar bem, parece um pouco aquele ator, o Michael J. Fox, né? Inclusive, até o Michael J. Fox até tá passando por uns problemas. Ele que sofre de Alzheimer, né? Parkinson. É Parkinson, isso. Isso. Já faz anos, se não me falha a memória, já faz mais de 30 anos que o Michael J. Fox tem Parkinson, né? Foi diagnosticado com Parkinson. Mais imagens antigas às 500 milhas e agora simplesmente Emerson Fittipaldi, o homem que desbravou não só a Fórmula 1 pro Brasil, como também a Fórmula Indy. Afinal, há 40 anos exatos, ele foi o primeiro brasileiro a disputar as 500 milhas de Indianápolis, né? Com um carro rosa, número 47, e abriu essa história maravilhosa pro Brasil também na Fórmula Indy. Há imagens da vitória dele em novembro. Lembremos também, Fernando, que foi o primeiro piloto a quebrar o protocolo do pódio do leite, né? Que ele trocou o leite por suco de laranja. E que depois foi, depois foi proibido, né? Porque ele quebrou um protocolo tradicional, que Indianápolis é um dos maiores produtores de leite dos Estados Unidos, né? O estado de Indiana, né? E ele falando da expectativa do neto dele, né? O Pietro, que tá correndo as 500 milhas. É bom, vou até colocar aqui as posições. O Hélio Castro Neves larga em 14º e o Pietro larga em 27º. Só que é bom lembrar, Indianápolis, posição de largada não significa absolutamente nada. Porque já teve vezes que o último colocado, que largou em 33º, venceu a prova. Vamos, até você falando disso é importante, porque eu só vou dar um tutorial rapidinho de como funciona as 500 milhas de Indianápolis. Por favor, 500 milhas de Indianápolis. Pode ir, que tempo a gente tem por enquanto de sobra. A corrida começa, nós teremos 500 milhas, obviamente as 500 milhas de Indianápolis tem 500 milhas. Serão 200 voltas, em que os pilotos eles correm e eles trocam posições por meio de a estratégia principalmente do campeão das 500 milhas, do vencedor, é trocar posições durante a corrida. Ficar trocando posição, parecendo aqueles como posso falar, aqueles trens de metrô que sai da estação. Fica trocando posição até para conservar um pouco mais de gasolina. São feitos, acho, dependendo da situação, da situação, acho que são 4 paradas. Isso numa coisa que não tiver bandeira amarela, que é muito difícil de não ter. Mas são 4 paradas durante a corrida. Se você pegar aí, acho que seria 200 por 4, acho que seria... A média é de 4 a 6 paradas, em situação normal. Paradas. Até chegar na volta número 150. Na volta de 150 é o momento Indy 500, porque passa um monte de maluco na tua frente. E aí a corrida fica insana, dependendo do ano, né? Fica insano e que todo mundo vai passando que nem um trem bala pra cima de você. E aí nesse momento é que nós temos aí, talvez, é o clímax da corrida. E que aí é a terra de ninguém, é onde qualquer um pode ganhar. Como nós tivemos alguns finais interessantes, como por exemplo, a última vitória do Hélio foi assim. E também a primeira vitória do Takuma Sato em 2018, em que 2018, né? Que 16. Perdão, 16 não. 17. 2017. Isso, 17. Onde nós tivemos, acho que, se não me falar a memória, foram uns 5 ou 6 pilotos nessas 50 voltas assumindo a ponta. Que acho que foi o Sato que ganhou, o Hélio, o Charlie Kimball, o Max Chilton, o Tony Kanaan, o Ed Jones, que era um piloto novato,
Ou seja, nessas 50 voltas é aí onde o filho chora e a mãe não vê. Tudo pode acontecer. E foi bom você lembrar do Ed Jones, que é um piloto inglês que corre sob a bandeira dos Emirados Árabes. Isso. Só lembrando a você, meu caro Bruno, voltou a chover em Indianápolis. O céu carranqueou e agora cai o mundo nesse momento em Indianápolis, ou seja, a largada mais uma vez adiada. É bom lembrar o seguinte, gente, a gente fala que tá com tempo de sobra, mas é o seguinte: se estiver demorando bastante, aí não tem como, a gente vai encerrar a transmissão e amanhã no Rodada LDE a gente traz o resultado da prova, né? Tudo que aconteceu, vai ter um videozinho especial também trazendo principais lances da corrida. Bom, Bruno, é bom lembrar que a gente eu falei agora do Clube dos Quatro, né? Que são os 4 pilotos que, curiosamente, são os maiores vencedores de Indianápolis, cada um com 4 vitórias. Quem seriam os integrantes desse seleto grupo de astros de Indianápolis que conseguiram o feito de vencer 4 vezes a prova? Muito bem. Um deles, obviamente, a gente já conhece, né? Que é o Hélio Castro Neves, né? Outro que já ganhou. Que eu vou pegar aqui por deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui que eu. Aqui, achei. Vamos pegar por parte. Vamos começar pelo mais recente, que é o Hélio. O Hélio que ganhou em 2000 e 2002, foram 2 seguidas. Ganhou em 2009 naquela histórica coisa que foi reviravolta dele depois de ter sido inocentado por aquele caso lá de desvio fiscal, né? De sonegação fiscal. Aí a última em 2021, né? Que todo mundo lembra, a vitória que ele tira com aquela equipe estreante, né? A Meyer Shank Racing, que é a atual equipe do Elinho. Agora já passando para os anos 70, 80 e 90, onde nós temos o Rick Mears, que era talvez um dos maiores pilotos da Fórmula Indy na época, né? Que ele ganhou em 79, em 84, em 88 e em 91. Que ele foi recordista de pole position em quantidade de sequência. Foi um dos poucos que tem 2 poles consecutivas em Indianápolis. Aí nós temos, já para os anos 70 e 80 também, o Al Unser, que é o Al Unser pai. Não é o Al Unser Jr., é o Al Unser pai. Ele ganhou em 70, em 71, em 78 e 87. O Al Unser pai ganhou também 2 vezes seguidas, assim como o Hélio. Acho que o Al Unser pai e o Hélio Castro Neves, acho que por enquanto são os únicos que conseguiram ganhar duas Indy 500 seguidas. Aí, e para fechar, talvez o primeiro dessa, o mais antigo, mas também o primeiro dessa lista aí é o AJ Foyt, que é o da família, né? É o patriarca da família, que ganhou em 61, em 64, em 67, em 77, e ele foi piloto e dono da equipe mais bem sucedida das 500 milhas, que é a própria equipe dele, AJ Foyt, e em 67 ele também tem um dado interessante, que ele é o único piloto americano que ganhou quase toda a tríplice coroa, porque ele ganhou a Indy 500 e as 24 horas de Le Mans, lembrando que o único piloto que ganhou 3 corridas seguidas da Indy, da tríplice coroa do automobilismo foi justamente o Graham Hill, que ganhou a Indy 500, o Grande Prêmio de Mônaco e as 24 horas de Le Mans. Como você disse, o Graham Hill é o único piloto que possui a tríplice coroa do automobilismo, né? Que fala-se tríplice coroa, não é só as corridas, mas também o piloto que conquistou o campeonato mundial de Fórmula 1 ou venceu o Grande Prêmio de Mônaco, vencer as 500 milhas de Indianápolis e também as 24 horas de Le Mans. Bom, se não me engano,
o único que chegou perto dessa conquista foi o Fernando Alonso, né? Fernando Alonso que venceu as 500 que já venceu as 24 horas de Le Mans e que já venceu tanto o Grande Prêmio de Mônaco quanto o Campeonato Mundial de Fórmula 1, apenas as 500 milhas de Indianápolis, que ele bateu na trave em 2017, né? Né, Bruno? E até Indianápolis o motor Honda deixou ele na mão. Exatamente, até o motor Honda deixou ele na mão. Em 2017, que foi a melhor corrida dele, e em 2019 ou 2020, se não me falha, foi em 2019, ele tentou a classificação, mas foi bumpado, né? Ficou no Bump Day. Ele foi eliminado, né? Ele foi eliminado. Bom, as nuvens mais escuras já passaram, mas a pista continua molhada, já estava seca, mas continua molhada. Nesse momento, meu caro Bruno, em condições normais, estaríamos ouvindo a ordem para ser ligados os motores para as voltas de apresentação das 500 milhas. Obviamente que não vai acontecer por conta da chuva, né? A largada está adiada. Sabe-se lá para qual horas, né? A primeira informação é de que seria às 5 da tarde, horário de Brasília. Porém, a expectativa é de que por volta das 3 horas tenhamos tudo praticamente pronto. Lembrando que não seria possível na situação neste momento, né? Lembrando que também temos problemas de agenda aqui, então não teríamos como transmitir. Mas as informações vamos trazendo na medida do possível. Imagens de satélite, Bruno, mostram nesse momento que a formação de chuva continua na região do autódromo em toda a cidade de Indianápolis, né? Agora o momento é de espera, não? Nós temos que esperar, né? Até inclusive vi aqui uma imagem. Aqui, ó, que por exemplo, aqui a imagem é que as nuvens de chuva, você pega aqui o mapa inteiro dos Estados Unidos, em quase todo o território americano está seco. Não tem uma possibilidade de chuva. Só tem possibilidade de chuva justamente na região do estado de Indiana, um pouco do estado de Ohio, principalmente o estado do Kentucky, Illinois, Chicago. É inacreditável, né? Só a possibilidade de chuva é maior nessa região, quase já no meio oeste americano, do que no resto do território norte-americano. Exatamente. Bom, tanto que a TV Cultura, ela saiu, né? Ela está agora passando sua programação normal, inclusive um documentário do Rivelino, né? Para não atrasar também a programação dela. Troquei aqui de canal, estou acompanhando a ESPN, que tem os direitos aqui no Brasil da TV paga, né? Estou acompanhando aqui pela ESPN e estão tendo agora uma entrevista, né? Pela NBC, numa sala onde está o Pace Car da prova desse ano, né? Que é um Corvette branco, aliás, um Corvette muito bonito, diga-se de passagem, uma verdadeira máquina. Né? Exatamente, né? E a gente vê aqui, por exemplo, que a Cultura ela acabou pausando a transmissão, mas enquanto estava passando uma imagem maravilhosa, né? Que quem acompanha a Fórmula Indy desde os anos 90, acho que não sentiu. Quem é que não sentiu aquele quentinho no coração ao ver o Dedé Gomes, né, voltando a fazer uma cobertura de Fórmula Indy, que é uma história do jornalismo automobilístico brasileiro. Ele que esteve nas primeiras participações, né, de Fórmula Indy da
tanto da Manchete quanto do SBT, com o Theo José. Todo mundo lembra dessa dupla, Theo José e Dede Gomes. É curioso isso, ver de novo um velho lobo, né, das pistas, um velho nome, né, voltar à ativa para comentar essa corrida histórica. Exatamente, eu realmente fiquei muito contente de saber que agora a Cultura chamou o Dede Gomes, né? Ele que já fazia com a Cultura, acho que a Indy Next, e agora na transmissão linear, vamos dizer assim, da Cultura, já que a Bia Figueiredo, que é a comentarista principal, está lá em Indianápolis, né? Bom, agora a NBC, né? Os repórteres tá lá agora no box da Rahal, falando com o Graham Rahal, né? Que tá largando na 11ª fila, seria 21ª ou 20ª, entre o 21º e 23º, né? Isso. 21º e 23ª posição. O Graham Rahal quase ficou fora, né, da corrida. Exatamente, né? Graham Rahal, né? Que é pelo nome, quem acompanha o automobilismo já manja que é o filho do Bob Rahal, né? E que, modéstia à parte, não tem o talento do pai, né? Bob Rahal, que venceu 500 milhas de Indianápolis, foi um baita piloto. E o Graham, que venceu corridas, mas nunca ameaçou na briga por um título da Fórmula Indy, né? Apesar que o Rahal eu não acho um piloto ruim, assim, eu acho um piloto, só que eu acho que ele também teve muito azar também de pegar ainda essa época, que nós temos aí essa chegada aí, assim, nós temos ainda mais com Dixon e Power sendo os primeiros pilotos do primeiro escalão, a ascensão do Joseph Newgarden, também a ascensão do Scott McLaughlin, que veio do Supercar. Do Supercar junto com o Shane Van Gisbergen. Ou seja, eu acho que teve muito azar, né, de pegar essas questões aí. Também o Colton Herta também, que tá tentando um lugar ao sol tanto na Fórmula Indy, como também ele foi um dos cotados aí para chegar na Fórmula 1 também. O Rahal, eu acho que ele teve um pouco de azar nisso, um pouco de má sorte, mas ele não é um mau piloto não, é um bom piloto. Exatamente. Bom, temos também outros filhos de pilotos aqui correndo, né? O Marco Andretti, né? Filho de Michael, neto de Mário, né? Inclusive nós temos uma polêmica aí que vai se arrastando durante as semanas aí sobre os Andretti. Exatamente, né? O Mário foi até o Congresso dos Estados Unidos pedir para que o Congresso ajudasse ele contra a Liberty Media e a Fórmula 1, que estão vetando a entrada da equipe Andretti na categoria, e até o dono da Liberty Media, o Sr. Greg Maffei, falou que vai até as últimas consequências para impedir que os Andretti ingressem na categoria. Já vou deixar minha opinião. É uma besteira, um preconceito enorme. Por que não trazer uma 11ª equipe para a Fórmula 1 para aumentar o grid? E eu sei o porquê do motivo. Porque as 10 equipes que estão lá, por dinheiro, por não quererem dividir o que para eles está bom, o que pode melhorar, não querem dividir com uma equipe a mais no grid. É pura e simplesmente dinheiro. Na minha opinião, se eu fosse Michael Andretti, eu daria uma banana. Eu falei, então tá bom. Se eu quiser, eu posso montar uma categoria a nível mundial com carros lógico que teria que ter outro nome, né? E aí era capaz de arrumar uma encrenca maior ainda, não, Bruno? Então, eu também, os seus argumentos são bons, só que eu acho que eu tenho um outro argumento que eu acho que pega bastante. É muito fácil para Liberty Media controlar equipes como, por exemplo, como a Haas, que é uma equipe americana, só que é uma equipe americana que não faz nada na Fórmula 1. Ela só cumpre lá a meta de pagamento, mas ela não faz resultados muito bons. A Andretti é talvez uma das maiores equipes da história do automobilismo, porque ela corre na Fórmula Indy, corre na NASCAR, corre na Fórmula E, corre agora
aqueles extreme, né? Que é tipo um off-road, né? Com mais adrenalina. E a Andretti, eu acho que, não só pra questão do dinheiro, mas eu acho que eles têm muito medo da Andretti virar algo maior do que a Fórmula 1. Porque a Andretti, todo mundo sabe o potencial da Andretti. Se a Andretti chegar na Fórmula 1, ela vai chegar com o pé na porta. Vai querer bater de frente com a Ferrari. Com a Ferrari, com a Williams, com a Red Bull. Não, Williams não, a Williams já tá fora. É a McLaren, a Red Bull, a Aston Martin. Eu acho que esse é o principal medo da Fórmula 1, da Andretti, ela entrar e começar a bater o pé na porta e começar a destroçar todo mundo. Só que a gente não vai saber disso se a Andretti não entrar na Fórmula 1. A gente nunca vai saber. E eu também acho que é muita frescura da Liberty Media. Só você teria que simplesmente trocar uma equipe americana, porque a Haas tá aí na Fórmula 1 e não tá fazendo nada. Seria muito bom pra categoria você ter uma escuderia, uma equipe que agregue pra Fórmula 1, que agregue para o esporte. A Andretti é simplesmente uma das equipes que mais agrega atualmente no automobilismo mundial. Com certeza, é uma das maiores da Fórmula Indy, né, a equipe Andretti, né, uma das grandes, junto com a Penske, Chip Ganassi e também a McLaren, que está subindo de patamar na categoria. E na Fórmula 1 iria agregar muito, mas como você disse, a Liberty Media poderia não ter o controle, né, da Andretti, e seria uma dor de cabeça para o conglomerado empresarial também nos Estados Unidos. Bom, nesse momento, o Hostman ali da NBC entrevistando ninguém mais, ninguém menos que David Letterman, né? Um dos grandes nomes da história da televisão americana, né? Comandou o seu Late Show durante anos e também há mais de 20 anos é sócio do Bob Rahal na equipe, né? Na verdade é Rahal, Letterman, Lanigan, né? A equipe que é a equipe do Lanigan, do David Letterman e do Bob Rahal. É a equipe, inclusive, onde corre o Pietro Fittipaldi. Então tá aí um dos patrões de Pietro Fittipaldi, o David Letterman. Já assistiu alguma coisa do David Letterman em algum lugar já, ô Bruno? O quê? Já assistiu alguma coisa do David Letterman já? Já, é um dos maiores apresentadores de talk shows, né, da história da televisão, né? Acho que agora, por exemplo, se não falar a memória, ele faz parte de uma trinca em que é ele, o Jay Leno e mais um que eu não tô lembrando agora. Johnny Carson. O Johnny Carson. Esses são os principais nomes do talk show da televisão mundial. Sim, na verdade o programa era o Late Show, né? Esse programa era do Johnny Carson. O Johnny Carson saiu, entrou o David Letterman, né? Se não me engano, hoje no lugar dele é o Jimmy Kimmel, se eu não tô enganado. É esse o nome dele, é esse o nome, Jimmy Kimmel. Se não me engano, no lugar do David Letterman entrou o Jimmy Kimmel. E o Tonight Show, que era do Jay Leno. E aí o Jay Leno se aposentou e entrou o Jimmy Fallon. Ah, sim, Jimmy Fallon, o famoso comediante. Exatamente, que aliás tá muito bem nessa questão de talk show lá. E tem o James Corden também, que é bastante engraçado também. Ou comediante. A gente fala muito do Jimmy Fallon. É porque ele é melhor como apresentador do que como ator, porque a gente tem que lembrar daquela histórica participação dele no filme na versão americana do Táxi do Luc Besson, velho. Com a Gisele Bündchen e Queen Latifah, né? Queen Latifah, que era a protagonista do filme. Eu assistia completamente toda a coletânea francesa do Táxi e esse filme americano. Não tem nem como comparar, o negócio é muito ruim, velho. Até porque o táxi americano era o Ford Crown Victoria, né? E o táxi do Luc Besson era o Peugeot 406, se não me falha a memória, né? Todo tunado, todo equipado. Isso. Bom,
nesse momento cai o mundo em Indianápolis. Chuva pesada, chuva forte. Eu acredito, Bruno, ó, não sei se você tem as imagens em outro lugar, mas eu tô acompanhando pela ESPN. Muita chuva, chuva muito forte, realmente. Eu acredito que essa questão de 3 horas também babou, viu? Tô achando que a largada vai ficar para 5 da tarde. Aí seria impossível a gente continuar na transmissão. Mas, até a gente vai contando histórias. Lembrando de chuva, hoje nós tivemos o Grande Prêmio de Mônaco. Bruno, me lembrei de 40 anos atrás. Lógico que nem eu nem você éramos nascidos, mas em 3 de junho de 84, numa situação exatamente essa, quem está acompanhando a gente e também acompanhando televisão, um tal de Ayrton Senna da Silva deu um show em Mônaco e mostrou seu cartão de visitas para o mundo inteiro, não? Ah, sim, né? A histórica coisa de 84 que o Ayrton Senna fez, literalmente fez chover em Mônaco, e ele simplesmente deu um show, ele passava todo mundo, foi uma corrida muito, muito dramática, né? Porque também nós tivemos muitas batidas do Nigel Mansell, que era o líder, e acabou batendo sozinho naquela curva antes do Cassino, né? E a famosa ultrapassagem do Senna em cima do Niki Lauda, e a corrida terminando, né? Terminando com o Prost parando e o Senna cruzando a linha, e até festejando como vencedor da prova, só que o vencedor foi o Prost. É uma corrida. Acho que para quem gosta de Fórmula 1 e também do Senna, eu acho que é obrigação assistir essa corrida como uma primeira impressão. O fã é uma corrida obrigatória pro fã de automobilismo, né? Acho que o fã de automobilismo, eu gosto de automobilismo, vamos dizer assim, não diria leitura, mas vamos colocar leitura, uma leitura obrigatória, né? Uma corrida obrigatória para você assistir, é aquele Grande Prêmio de Mônaco de 1984, corrida essa que no próximo dia 3 de junho completa 40 anos de idade, uma prova que terminou antes da metade da corrida, né? Corrida de 78 voltas, terminou antes da volta 40 e pouco. E que, detalhe, o diretor de prova era Jack Ickx, né? Lendário piloto. Sim. Correu na Fórmula 1, se não me engano, quase foi vice-campeão do mundo, foi campeoníssimo em Rally Dakar e em Le Mans, né? Tanto que o apelido do Jack Ickx é Superman, né? Um dos maiores vencedores de 24 horas de Le Mans, que, se reza a lenda, teria sido obrigado por Jean-Marie Balestre a terminar a corrida para favorecer o seu piloto favorito, que era Alain Prost, né? Sim. E o engraçado... O Ickx foi diretor do Grande Prêmio de Mônaco por muito tempo, né? Sim, foi diretor de prova de Mônaco por muito tempo. E detalhe, né? Uma coisa que o Galvão gosta de falar: se a prova prosseguisse por mais uma volta, o Senna provavelmente teria vencido a corrida, porque ele ia passar o Prost. O Prost chegaria em segundo. E o que aconteceria? Com os pontos que o Prost ganharia em segundo, ele seria campeão em cima do Niki Lauda por 1 ponto, né? Porque a corrida de Mônaco, né, cortou os pontos pela metade e o Niki Lauda ganhou em Portugal, ficando em terceiro. Não, em segundo. O Senna foi terceiro em Portugal. O Senna chegou em terceiro. O Prost venceu a corrida com o Niki Lauda em segundo e Senna em terceiro. Eu diria que o Prost chegando em segundo e o Senna vencendo a corrida, o Prost, com os pontos que ele conquistaria com o segundo lugar, ele ganharia o seu primeiro título mundial. Ele ganharia o campeonato por um ponto e não teria perdido o campeonato de 84 por Lauda por meio ponto. Olha só que coisa, não? Que coisa. Isso aí, gente, 5 minutos para as 2 horas da tarde pelo horário de Brasília. Em condições normais a prova já estaria rolando nesse momento, mas o céu está fechado, chove como nunca. Na verdade é uma tempestade, né? A famosa monção nesse momento em Indianápolis. Nenhuma perspectiva
de haver prova nesse momento e ouso dizer, pelo que eu vi aqui na previsão do tempo, Bruno, que não me surpreenderia que a prova seja adiada para amanhã. Que já tivemos, né, corridas da Indy sendo adiadas para amanhã, né, para segunda-feira. Inclusive uma delas foi uma prova aqui no Brasil, a São Paulo Indy 300, acho que 2011, né? 2011. Ou seja, acho que é muito comum isso na Fórmula Indy, você ter provas que por causa da chuva não aconteçam e são passadas pro dia seguinte. A de 2011 choveu muito, foi adiada para segunda-feira e não adiantou nada porque também choveu muito na segunda-feira, mas teve que ter corrida e foi uma corrida realmente bastante acidentada. Eu assisti inclusive aquela corrida, tanto no domingo não, mas na segunda-feira eu acompanhei, sem saber. Eu vi que tava rolando a corrida, eu falei, vou assistir. E Indianápolis mesmo, a prova de 86 que o Bob Rahal venceu, a corrida foi numa segunda-feira, porque domingo tava chovendo muito. 2007 foi diferente, 2007 metade da prova foi no domingo e metade da prova foi na segunda, né? E foi uma briga entre dois carros da Andretti, né? O Dario Franchitti e o Tony Kanaan, e a vitória ficou com o Dario Franchitti, inclusive uma vitória apertada em cima do Tony Kanaan. Chove e venta bastante nesse momento. O Dario que ele ganhou as 500 esse ano, o Dario ganhou as 500 milhas e ganhou a temporada da Indy naquele icônico momento de Chicago em que o Dixon acabou a gasolina. Exatamente. Que é um dos momentos e uma das narrações mais hilárias do automobilismo brasileiro. Exatamente. Isso me lembrou uma outra também em relação à Fórmula Indy, que muita gente lembra, que é a primeira vitória do Tony Kanaan, que foi em Michigan, que inclusive o Theo José falou, não perde, vem o Tony, e a vitória ficou com o Tony Kanaan. A primeira de sua... E acabou a gasolina foi o Max Papis. Exatamente. Que corria em qual equipe? Na equipe Rahal. E por falar em equipe Rahal, nesse momento... Assista essa coisa com a narração do Theo José. É maravilhoso, porque tem a questão do combustível do Max Papis, a vitória do Kanaan em cima do Montoya, que o Montoya tá chegando pra passar o Tony Kanaan na linha de chegada, e a cara incrível de decepção do Bob Rahal. É maravilhoso. Exatamente. Bom, a gente viu agora há pouco lá a NBC, lógico, chamando convidados, né, pra conversar ali com o pessoal da cabine lá da NBC. Agora 2 botas de respeito, hein, Bruno? Danica Patrick e Jimmie Johnson. Opa! 2 pilotos que já aceleraram tanto na Indy quanto na NASCAR. O Jimmie Johnson é heptacampeão da NASCAR, né? E a Danica... Talvez é o maior piloto da história da NASCAR. Hã? Talvez é o maior piloto da história da NASCAR, o Jimmie Johnson. Discordo. Pra mim não tem como bater. Ele é um dos. Se falar um dos, eu concordo. Eu acho que é a trinca, né? Porque... Pra mim, ele não chega aos pés do The King, né? Richard Petty. É verdade, do Richard Petty e o intimidador Dale Earnhardt, né? Que é considerado o Ayrton Senna americano. Isso, os 3. Aí, mais... E a Danica Patrick, né? Que a nossa geração já viu bastante a Danica Patrick, mas que na NASCAR não deu muito certo. Não, a Danica deu certo na Indy, né? Deu certo na Indy. Apesar de que também não ganhou muita corrida na Indy, mas o desempenho dela na Indy era muito maior do que na NASCAR. Sim, a Danica, na verdade, ela só venceu uma corrida na Indy, que foi em 2008, no finado circuito oval de Motegi, né? Lá no Japão, em cima do Hélio Castro Neves, inclusive. E foi a primeira mulher na história a liderar as 500 milhas de Indianápolis. E ela corria na equipe de quem?
em 2004, quando liderou? Bob Rahal. Bob Rahal. Exatamente. Aí o Emerson Fittipaldi dando seu depoimento, né? As 2 vitórias dele em Indianápolis e também falando do Gil de Ferran, né? Aliás, essa vitória de 93 foi uma vitória lendária, né? Em cima de 3 oponentes fortíssimos, que era em cima do Arie Luyendyk, do Nigel Mansell, né? Nigel Mansell e também em cima de Al Unser Jr., né? Que também tinha tido aquele duelo épico em 89 na sua primeira vitória. E é bom lembrar... É o famoso bateu ao Unser. Hã? É o famoso bateu ao Unser. O famoso bateu ao Unser do Luciano do Vale, né? Cara, Indianápolis tem seus mistérios, né? Tem suas mazelas, né? É uma corrida que realmente... É uma corrida que você, pelo menos uma vez na vida, você tem que assistir uma edição das 500 milhas, cara. Aí mostrando ano passado a vitória do Joseph Newgarden. Bom, a chuva diminuiu um pouco, mas continua chovendo forte lá em Indianápolis. São 2 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. Bruno, eu acho que essa largada dificilmente vai acontecer às 3 da tarde, viu? Tô achando que vão querer ir para 5, se ver que não para de chover, é capaz da prova ficar para amanhã mesmo, viu? Não tem muito jeito, porque a gente sabe muito bem que pela segurança dos pilotos não é recomendável correr sob chuva, mas se for assim, né, infelizmente não tem o que fazer. Exatamente. Bom, vamos aproveitar então que não tá rolando nada de corrida. Vamos aproveitar e trazer um momentinho rodada LDE que a gente acompanha tanto. Bruno, uma coisa que aconteceu ontem, eu queria ouvir muito a opinião. Quem acompanha aqui a gente lá do Rodada LDE sabe que a gente fala muito dos direitos de transmissão. Anteontem, na sexta-feira, estava marcado do jogo, né, América, Mineiro e Santos, lá no Independência. Aliás, bela vitória do América. O Santos deu uma caída de rendimento, né? Eu até quero que o Bruno fale a respeito disso. Mas eu queria comentar um negócio a respeito dos direitos de transmissão. Quem estava acompanhando pelo canal Gold, né, nossos companheiros do canal Gold, que tem os direitos de transmissão com justiça, com imagens e tudo mais... Eles foram prejudicados pelo Grupo Globo, que simplesmente mandou direitos de imagem e derrubou a transmissão do canal Gold. Depois veio pedindo desculpas, né? Houve um equívoco, tudo mais. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que esse pedido de desculpas colou? Você acha que não, tem que processar? Qual que é a sua opinião, Bruno? Eu acho, talvez sim, porque eu acho que a Globo não tinha a intenção de derrubar a live. Eu acho que foi a questão do algoritmo, né? Que o algoritmo, os robôs aí das transmissões, né? No YouTube, principalmente o YouTube, a cada dia ele tá muito complicado com essa questão dos algoritmos, né? Eu não acho que a Globo fez isso de propósito, até porque tem um contrato que a Globo, ela tem só os direitos do Santos, né, na TV aberta, ou seja, não pega streaming, não pega nada. Eu acho que foi mais um problema aí de algoritmo os robôs, né, das máquinas de processamento acabaram falhando, né? Infelizmente, quem acabou pagando caro foi o canal Gold, que inclusive eu tava até acompanhando rodada dupla da Liga Norte-Americana de Futebol Feminino. O chat nos 2 jogos estava completamente abarrotado de santistas e torcedores do América descontentes com o que aconteceu no jogo, com o que aconteceu na transmissão, né? Mas, infelizmente, eu acho que não tinha muito o que fazer também. Eu acho que quando o assunto mexe muito
com máquina, assim, infelizmente a máquina quase não pode até não errar sempre, mas quando erra é muito difícil, né, de você voltar. Eu acho que talvez um pedido de desculpas, eu acho que não, assim, ok, passa, mas eu acho que eles deveriam tomar um pouco mais de cuidado com essa questão do algoritmo. Exatamente, né? Realmente foi um negócio chato que aconteceu, mas que tome-se bastante cuidado, e eu acho que o Gold tem que sim tomar as medidas cabíveis ou procurar fazer um acordo com a Globo para que não aconteça mais isso, né? Porque o Gold pagou pelos direitos da Série B, está transmitindo a Série B, e quando cai um jogo do Santos, aí vem esse direito de transmissão, né? Acho errado. Mas assim, o Santos é como mandante. O Santos é como mandante. Sim, o Santos como mandante, né? E o que foi diferente do caso de anteontem, né? Que o mandante era o América e quem iria transmitir era o canal Gold. Muito bem. Enquanto a televisão, a NBC está aí entrevistando o Kyle Kirkwood, né? Que está no museu de Indianápolis. Tem ali os carros, tem um carro com motor diesel, tem ali a McLaren do Johnny Hunter, Ford, o carro de Gil de Ferran tá ali, o carro que venceu a prova em 2003, né? Ô Bruno, agora vamos falar do Santos. É para se preocupar, é pro torcedor santista se preocupar ou não? É besteira? Na sua opinião, esse América 2 Santos 1? Assim, eu parto do ponto que nós estamos ainda no começo ainda da Série B ainda. Tem muita água para rolar ainda. Só que o futebol que o Santos está praticando é um futebol que preocupa um pouco. Mesmo que é o Carille que joga por uma bola. A gente viu, por exemplo, o Santos BT4 no Guarani. Só que o Guarani é um time que tá brigando para não cair no Campeonato Brasileiro da Série B. Aí pede do Amazonas, que foi uma surpresa, apesar do Amazonas não estar jogando mal os seus jogos, inclusive fez muita frente pro Flamengo nos 2 jogos da Copa do Brasil, mas o desempenho do Santos desde que chegou na final do Campeonato Brasileiro é um desempenho decepcionante. E é o que eu falei antes, né? O campeonato tá muito no começo, dá ainda pro Santos melhorar. Só que não pode ficar empurrando muito com a barriga, porque senão é aquilo o que eu sempre falo isso. A Série B realmente começa de verdade, faltando 10 rodadas pro fim. A Série B é igual a 50 últimas voltas de Indianápolis. Vai chegar todo mundo, vai correr que nem vai passar todo mundo correndo que nem louco, querendo ganhar. E no caso da Série B, é ganhar não só o título, como subir para a Série A. E aí o Santos, se o Santos não estiver preparado, não só fisicamente, como mentalmente e como de qualidade, o Santos corre o risco de passar apesar de que o Santos vai subir. Beleza. Só corrigindo uma informação, a próxima prova, eu disse na transição da Fórmula 1 que a próxima prova seria o Grande Prêmio da Espanha. Na verdade é o Grande Prêmio do Canadá. Daqui 2 semanas no circuito Gilles Villeneuve em Montreal, prova à tarde, tá? E aí, meu caro Bruno Mioto, estaremos juntos, porque aí o André estará transmitindo a Fórmula 1, eu e você vamos estar transmitindo o Campeonato Brasileiro. O campeonato volta, né? Aí o campeonato já terá voltado, aí estaremos juntos. Ó. Que tá falando que está 5 horas. Ó, o dirigente indicou que a chuva não deve ser forte, mas vai adiar o início da prova. A gente sabe que está chovendo forte, parou agora, né? Tá um pouco mais fraca. A expectativa é que a largada tenha início às 4 da tarde e que o término seja ainda nesse domingo, pois tem sol sobre Indianápolis até às 8 horas da noite, horário local. Bom, são 2 horas e 9 minutos, né? A gente vai aguardar mais um pouco, se não acontecer
a gente pede desculpas a vocês, mas aí não há condições para a gente continuar a transmissão, mas traremos o resultado da prova amanhã no Rodada LDE. Bruno, agora é o seguinte, prova tá parada, não tem carro na pista, a gente viu aí muitos acidentes que aconteceram nos treinos livres, o que é uma semântica em Indianápolis, né? Acontece bastante, mas vemos acidentes espetaculares, mas o que o chassi está aguentando, né? Todos os acidentes, nenhum piloto sofreu ferimentos, né? Sim, até acho que esse aparato aí do chassi foi feito para a Fórmula Indy, meio que baseando-se muito no elo, né, da Fórmula 1, que eu acho até que esse aparato aí da Fórmula Indy, eu acho até um aparato melhor que o da Fórmula 1. Eu acho até um aparato melhor, porque tem a tela, acho que é tela de acrílico, né, até que vai segurando ali, eu acho que ele é melhor. Tá aumentando bem essa questão das pancadas, né? E historicamente, né, Indianápolis sempre teve bastante acidente e até alguns fatais, né? Como por exemplo o caso do acidente do Tony Rena, inclusive em 2005, né? Acho que em 2005. Do Tony Rena, né? 2003. 2003, isso. 2003, nós tivemos o acidente do Nelson Piquet em 92, do Sebastian Bourdais há uns anos atrás também. Ou seja, a cada dia a Fórmula Indy vai conseguindo ser um campeonato que, por mais que corra 300, 400 km por hora, é um campeonato mais seguro. Claro que isso, por mais que tenha tanta segurança, infelizmente pode acontecer uma fatalidade. Mas eu vejo que a Fórmula Indy está até mais preparada do que a Fórmula 1 para esse tipo de situação. Sim, isso realmente você tem razão. Bom, a ESPN agora ela tá mostrando agora os flashbacks do ano passado, né? Uma volta do Graham Rahal na classificação do Bump Day, né? Do ano passado. A gente vai trazer então essa volta, ó. O Graham Rahal na curva 2 vem para reta oposta, 232 milhas por hora. Vem em direção à curva número 3, flat out, né? Pique de 229, curva 4, vem tomando em relação agora à reta dos boxes. Pé cravado. Vamos ver aí enquanto ele passa. Lembrando que em Indianápolis o que conta não é o tempo de volta, e sim a velocidade máxima, né? A média. É a média de velocidade. É a velocidade média que classifica o carro. E em Indianápolis, quem classifica é o carro, não o piloto. Então você pode trocar o piloto na última hora e o carro vai estar lá. Tá aí de novo, curva 2, vem embora. Primeira volta ele fez 230.396 milhas, né? Média milhas. 229.9. Continua fora, né? Nesse momento aí, o Graham Rahal estava fora do grid. Estava fora dos 33. Aí, vamos ver ele aí de novo. Na terceira volta. Na verdade, eu tô vendo aqui, não foi a classificação do ano passado, foi a classificação desse ano. Vamos lá, terceira volta ele fez 229.8. Muito abaixo ainda. Vamos ver se ele vai conseguir. Se bem que com essa média aí, na quarta volta ele vai conseguir entrar. Curva 3, tem um pouco de reta, curva 4, vem pra reta. Olha aí. Vamos lá, vai cruzar, bandeira quadriculada para ele. 229.5, o Rahal classificou
na 32ª posição, botou o foi ano passado, ele colocou o Marcus Ericsson para fora do grid, né? Bom, tá aí. O Bruno, você não tá com imagens ainda, né? Não, ainda não. Pela cultura, não. O Bruno tá acompanhando pela cultura e eu consegui ainda a ESPN, né? É isso aí. Bom, são 2 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília. A situação não muda lá em Indianápolis. Estamos acompanhando aqui flashbacks da classificação. Classificação essa que aconteceu no domingo passado. Porque na Fórmula Indy a classificação é uma semana antes da prova. Delaware Line. A gente tem mais uma aula de tutorial de Indianápolis. Você tem os treinos, você tem o Carburation Day, e você tem o Bump Day, que é o dia onde os tempos mais lentos para tentar uma vaga no grid tentam a última esperança. Exatamente. E aí, no caso, no que estou acompanhando aqui, é a briga entre o Graham Rahal contra o Marcus Ericsson, né? Para entrar no grid. Aí, nesse momento, o Graham Rahal estava entrando, né? Na 32ª posição, atrás dele está o Siegel, né? O Ericsson fora, e na frente dele a Catherine Legge, né? Também já correu na Fórmula Indy, correu Fórmula Mundial. E na imagem aqui que eu tô vendo, Bruno, tá o Bob Rahal com um dos consultores da equipe. Sabe quem que é o consultor dele? Quem? Um ex-piloto que a gente conhece muito bem, que inclusive ainda é funcionário do Bob Rahal, mas foi funcionário ali no grid, dentro da pista. Kenny Brack. Opa, o saudoso Kenny Brack. Não, saudoso não, porque ele tá vivo. Tô vendo aqui, semana passada. Saudoso nas pistas, né? Correndo, né? Mas tá aí firme e forte. Mas lembrando, Bruno, que ele quase foi dessa para uma melhor em 2003, né? Um acidente feio que ele teve no Texas. Isso. O acidente com maior força G da história, 214 de força G. Eu acho que é o acidente mais forte que nós tivemos na história do automobilismo e da Fórmula Indy, né? Como não lembrar, né, daquele acidente fortíssimo que gerou infelizmente o falecimento do Dan Elton naquela prova em Las Vegas, né? Em 2011, realmente um acidente pavoroso. O carro dele bateu e explodiu, né? Simplesmente o carro dele explodiu no ar, né? O maior engavetamento de carros da história da Fórmula Indy, que envolveram 15 de 34 carros num oval de 1,5 milha, que é Las Vegas. Os carros muito perto, né? Muito perto do outro. Exatamente. Bom, estamos acompanhando imagens de semana passada do treino de classificação, né? Do Bump Day, e mostrando um novato, né? Que é o Nolan Siegel, o piloto da equipe Dale Coyne, né? Que estava tentando a classificação. Se não me engano, esse Nolan Siegel, ele conseguiu. Não, ele não conseguiu a classificação, né? O Marcus Ericsson entrou no lugar dele. Você vive tendo novatos no grid. Tá aí, portanto. Bom, Só pra lembrar, é muito comum ter novato, mas lembremos que, né, também é muito comum também ter os pilotos novatos ganhando a Indy 500, como o último caso, que foi o Alexander Rossi lá em 2016. Exatamente, ele era novato naquela corrida, né?
Ele venceu as 500 milhas, inclusive correndo pela equipe do Michael Andretti, né, na equipe Andretti. E no final daquele ano de 2016, ele ainda cavou uma vaga na Fórmula 1, né? Ele que era piloto de testes nessa época da Manor, né? Aí ele venceu as 500 milhas e nas corridas finais a Manor demitiu o seu piloto, né? O Rio Haryanto, que era um piloto da Indonésia, se não me falha a memória. E aí entrou no lugar o Alexander Rossi, né? Que correu as corridas finais de 2016. Inclusive, se não me falha a memória, foi essa edição que o Rossi ganhou, acho que foi não sei se foi não foi a centésima, não foi 100 anos, mas acho que foi a 100ª edição da corrida, né? Exatamente, foi a 100ª edição. Lembrando, as 500 milhas de Indianápolis fez 100 anos em 2009, né? Tanto que foi o Hélio que venceu aquela corrida, que foi a corrida dos 100 anos. Mas a 100ª edição mesmo foi em 2016. Foi a vitória do Alexander Rossi. E em 2026 nós teremos a edição número 110 das 500 milhas. Essa é a edição número 108. Muito bem, são 2 horas e 21 minutos. A chuva está muito forte em Indianápolis. Provavelmente não teremos como transmitir a prova. Realmente ficou bastante prejudicado a transmissão da prova. Então, pedimos desculpas a todos, né? Não foi por culpa nossa, sim por culpa do tempo. Não há tempo hábil para a gente transmitir. Bruno, infelizmente não deu. Amanhã a gente fala da prova no Rodada. Você quer deixar um destaque final? Né? Não, acho que o destaque final vamos ver se vamos ter corrida, né? E aproveitar que, já que nós não tivemos futebol hoje, por causa do que vocês todos já sabem da questão das enchentes no Rio Grande do Sul, que o campeonato acabou parando, nós íamos fazer essa corrida, só que infelizmente com a chuva acabamos tendo mais um problema com chuva e mais uma vez vamos ter que abreviar uma transmissão aí, e amanhã no Rodada a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a corrida. Exatamente. Gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Infelizmente não rolou as 500 milhas aqui, né? Por conta da chuva, largada lá para as 4 horas da tarde. Seria inviável a gente continuar transmitindo sem ter o que dizer, porque a situação não muda lá em Indianápolis. Mas muito obrigado você que esteve nessa 1 hora, quase 1 hora e 20 de transmissão aqui, acompanhando a gente aqui nessa transmissão aqui das 500 milhas, uma transmissão excepcional, né? Nós tivemos a Fórmula 1 cedo e amanhã o Rodada LDE, terça e quarta-feira teremos Copa Sul-Americana e Taça Libertadores da América, e domingo que vem nós voltamos com o Campeonato Brasileiro. Então teremos Libertadores, então é São Paulo e Talheres. Exatamente. Terça, Internacional e Belgrano, jogo na Arena Barueri. Quarta, São Paulo e Tajeres no Morumbi, duelo perigosíssimo, valendo a liderança do grupo do São Paulo, aliás, jogo muito importante. E no domingo que vem, aí sim a volta do Campeonato Brasileiro, Criciúma e Palmeiras lá em Criciúma, no estádio Heriberto Rios. Gente, um bom resto de domingo para vocês, e amanhã nos encontramos, se Deus quiser, com o Rodada LDE. Um grande abraço e fiquem com Deus. LDE, a marca do esporte. Mas